contar uma história pra gente? Mariazinha, vamos lá porque a vovó vai contar uma história pra gente. Vovó, conta uma história pra nós, vovó. À tardinha a vovó conta. Ô Ana, já cheguem pra cá. Agora eu vou contar a história que a vovó tinha falado que ia contar. Oba! Eu vou contar uma história muito antiga, de muitos anos atrás. Lá para as bandas da Tiririca tinha um fazendeiro. Ele vivia na fazenda com a mulher dele e uma única filha que ele tinha. E ele era o homem mais rico daquela região. Lá tinha outros moradores, mas ninguém para ser rico igual o seu João. O seu João era o mais rico daquela região. Vou contar uma história. Os velhos tempos passaram. Existia uma fazenda na beira de uma estrada, mas o seu proprietário parecia não ter devoção. Mandou dançar um baile na sexta-feira da paixão. Ali se juntaram para cumprir suas ordens, querendo que ele fizesse o baile naquele dia. Mas todo mundo com medo daquilo que ele mandou. Na hora daquele baile a fazenda se afundou. Mas ele tinha uma filha que nunca se concordava com essa loucura que fez. Uma bela morada, numa grande quaresma, o povo era devoto e tinha muito respeito e era fiel a Jesus. Acontecer naquela bela morada, hoje é uma linda lagoa, ficou muito encantada. O povo sempre pergunta como isso aconteceu. A história de um fazendeiro que ali também morreu. Naquela época, as pessoas lá da fazenda, daquela região, tudo vivia o que rezava na Sagrada Escritura. As pessoas tinham mais oração, tinham mais fé. Então, quando chegava a quaresma, os 40 dias da quaresma, as orações eram dobradas, eles rezavam muito mais, principalmente na Semana Santa. Aí quando chegava a Semana Santa, tudo que a gente tinha que fazer, a gente fazia na segunda, na terça e na quarta, porque quando chegava na quinta-feira,
ao meio-dia, já era um horário que ninguém podia fazer mais nada. As crianças não podiam gritar, as mulheres não podiam mais fazer as merendas, não podia mais ter um moinho d'água que fazia barulho, tinha que ter o maior silêncio, todo mundo tinha que ficar caladinho, era só agradecendo, porque as pessoas respeitavam o horário que eles rezavam na Sagrada Escritura que Jesus morreu, que é o meio-dia de Quinta-feira Santa. Então ele já parava tudo, durante a sexta-feira ficava tudo em silêncio, todo mundo respeitava, ninguém fazia nada. Se alguém, as mulheres não penteavam os cabelos, não varria a casa, ficava todo mundo à toa de tudo, só orando e pedindo a Deus e respeitando aquele momento que Jesus morreu para salvar todos nós. Aí se alguma das crianças falasse alguma coisa, desse um grito mais alto, sempre chegava uma pessoa para falar que não podia. Papai, pode! Não pode. Nessa época, meus netinhos, o seu João, que era o fazendeiro, resolveu antecipar o baile para sexta-feira da Paixão. O baile era feito no sábado de Aleluia. Aí ele falou que ia quebrar essa tradição que tinha lá, ele resolveu antecipar o baile. Em vez de fazer no sábado de Aleluia, ele resolveu fazer na sexta-feira da Paixão. Meus netinhos, a filha dele que ficou muito triste, que era muito devota, não queria que eu fizesse o baile nesse dia. Queria que eu fizesse no dia do sábado de Aleluia. Isaura, traga minha água. Rapaz, eu te imploro, por favor, não faça o baile na sexta-feira da Paixão. Vou fazer o baile sim, pronto, tá decidido. E não se fala mais disso. Não me faça perder a paciência com você. Meus netinhos. Então chegou aquele dia tão esperado que eles estavam esperando a sexta-feira da Paixão para fazer o baile. As pessoas ficaram apavoradas com aquilo que estava acontecendo. Uns foi para o baile, outros ficou com medo, mas muitos foi porque tinha medo do fazendeiro. Aí a mulher dele pegou, enquanto pegava as pessoas levando para casa.
dele pegou, enquanto pegava as pessoas levando para a sala para dançar o baile, uns comendo lá na fazenda, tinha muita fartura de comes e bebes, e levando as pessoas para dançar na sala. Porque com aquilo que estava acontecendo, saiu e foi chorar lá num cupim. Enquanto o baile corria, a moça lá no cupim olhava para o céu e chorava, e pedindo a Deus por todo aquele povo que estava lá. Aí ela escutou um barulhão e ficou apavorada. Quando ela olhou e vendo que a fazenda estava sendo engolida, e lá formou uma grande lagoa. Até naquela época, lá não tinha lagoa nenhuma. Vovó, mas e a moça? A moça, dizem que ela aparece lá em cima do cupim até hoje. Até hoje? Até hoje. As pessoas falam, às vezes passa lá, ela está em cima do cupim. Aí, um dia, passando um rapaz lá perto dela, começou a prosseguir com ela. Ela era uma moça muito linda, muito bonita. Aí ela pediu
para ele, se ele comprasse para ela, que ela precisava de um espelho, um pente e uma fita. Aí que ele fosse comprar para ela esse pente, o espelho e a fita, mas não contasse para ninguém. Aí o rapaz chegando na venda do seu Luiz, na cidade, ele comprando o pente, o espelho e a fita, ele não aguentou de ficar guardando aquele que a moça pediu, ele pegou e contou pro seu Luiz, que era para uma moça que estava lá em cima do cupim. Aí ele pôs as coisas no embornal, pendurou do lado e desceu e chegou lá. Quando ele chegou lá no cupim, ele não encontrou mais a moça. Aí tinha lá na cupim, era uma cobra muito grande. Ele jogou o embornal com as coisas que ela tinha pedido no chão e saiu correndo. Cadê a moça? Cobra, meu Deus! Olha a cobra! E a moça? A moça e a cobra, muitas pessoas passam lá, até nos dias de hoje, umas pessoas vê a moça e outras vê a cobra. Ela aparece em forma de cobra e em forma de moça. Vovó, e a lagoa que engoliu a fazenda? Por que a senhora disse que é o caos da Lagoa Seca? Ó, porque ela é lagoa seca, que todo mundo vê, é porque uma vez ela tem água, dá até peixe. Outras vezes ela seca e vira um torrão. Por isso que eles falam lagoa seca. Que pena, vó, que a água seca. Na minha escola, meu professor disse que nós temos que cuidar muito bem de nossas nascentes. E nem desperdiçar a água, porque um dia ela pode acabar. Que daí o caso que a senhora contou. O professor de vocês está de parabéns de falar para vocês sobre a água, que a água é fonte de vida. Que tal vocês me contar sobre esses ensinamentos que o professor passa para vocês sobre a natureza? Tá legal, vó. Na minha escola, meu professor sempre fala assim. Então, crianças, por isso que eu quero que vocês entendam a importância de cuidar do nosso planeta, porque sem a água não existe vida. E o ser humano, nessa ganância, esse uso sem controle, está acabando com todas as nossas nascentes e a fonte da nossa vida. Mas para vocês entenderem de uma maneira melhor, eu preparei algo para explicar para vocês. Hoje a água seca por uma triste realidade. O homem não racionaliza, usa mais do que precisa sem haver necessidade. E já no descobrimento, o homem mostrou sua ambição. Levaram o nosso maior bem, e hoje pouco se tem do que nos foi tirado da mão. E o que mais me surpreende é ver que o homem não entende o tamanho do seu mal. Os animais todos morrendo, nossas geleiras derretendo e dá aquecimento global. Isso tudo me entristece, e o que mais me tira a paz é ver que o ser humano, nesse ato cruel e profano, é o pior dos animais. Uma história dos velhos tempos passados. Existia uma fazenda na beira de uma estrada, mas o seu proprietário parecia não ter devoção. Mandou dançar um baile na sexta-feira da paixão.
chão. O povo ali se juntaram para cumprir suas ordens, querendo que ele fizesse o baile naquele dia. Mas todo mundo com medo daquilo que ele mandou. Na hora daquele baile, a fazenda se afundou. Mas ele tinha uma filha que nunca se concordava com essa loucura que fez uma bela morada numa grande quaresma. O povo era devoto e tinha muito respeito, e era fiel a Jesus. Depois do que aconteceu naquela bela morada, hoje é uma linda lagoa. Ficou muito encantada. O povo sempre pergunta como isso aconteceu. É a história de um fazendeiro